Oi, amores, bom dia! Vamos dar início ao nosso segundo conteúdo de hoje, terça-feira, dia 25 de agosto. Então, peguem o livro de vocês de história que nós iremos conhecer como é viver e trabalhar. Livro de história, página 80, e vamos acompanhar a pró, tá? Viver e trabalhar. Este é José, ele mantém as ruas limpas e organizadas. Ele é um gari. Este é Sebastião, ele é bombeiro militar, trabalha salvando vidas. E este é Paulo, ele é vendedor ambulante, trabalha vendendo biquínis na praia. 3 profissões completamente diferentes, não é? Você pode perceber que o que essas pessoas têm em comum? Elas trabalham assim como a grande maioria das pessoas. O trabalho é a forma de manter o sustento, ganhando dinheiro em troca de uma prestação de serviço ou de um produto. Há tempos, a forma de trabalho era diferente da que estamos habituados hoje em dia. No início da história do nosso país, por exemplo, a grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração da madeira e mais tarde da produção agrícola. Então, tudo que era feito no país, o comércio que era maior no país era a extração de madeira, certo? E a produção agrícola, as produções nas roças, nas fazendas, tudo que vinha da agricultura. E as pessoas recebiam lotes de terra para produzir neles e em troca davam parte de sua produção para o dono das terras. Essas pessoas viviam em más condições, pois trabalhavam muito para manter a posse do lote de terra e sim pagar os donatários, nome dado aos donos desta terra, que eles impunham. Então, os donatários eram os donos das terras que passavam as terras para outras pessoas, para elas plantarem, cultivarem, entendeu? E depois pagar como parte desse serviço agrícola, eles pagavam com essa mercadoria às pessoas que eram os donos das terras. Então, isso fazia com que eles trabalhassem muito mais. Era carga exaustiva, cansativa, entendeu? Então, eles trabalhavam em situações muito precárias e ainda não tinham que dar boa parte do que eles cultivavam às pessoas, aos donatários, que eram os donos dessas terras. Mas houve acontecimentos muito marcantes na história que começaram a mudar este modelo de sociedade no Brasil. Cada vez mais profissões começaram a surgir devido a um período da história conhecido como a Revolução Industrial. Esse período ele ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Mais tarde, com a abolição da escravatura, a mão de obra começou a gerar mais custos, já que com o trabalho escravo quase não havia despesas, porque os escravos trabalhavam sem receber, não é? A abolição da escravatura, a associação à Revolução Industrial e a chegada de imigrantes europeus no Brasil, que vieram substituir a mão de obra escrava nas lavouras em condições tão precárias quanto a dos escravos, fez com que as cidades ficassem cheias de gente com a necessidade de ganhar a vida em troca do trabalho. Muitas pessoas elas saíam do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades. Daí foram surgindo cada vez mais as profissões. Veja algumas muito comuns no século XIX, possivelmente de muitas vocês ainda nem tenham ouvido falar. Aguadeiro, você está vendo aí uma pessoa, né, carregando com um pedaço de madeira nas costas, de um lado um balde de água e do outro balde de água. Escrevedor de cartas, era uma pessoa que escrevia as cartas para as outras. Muitas pessoas não sabiam ler e escrever, aí iam procurar esse escrevedor de cartas para fazer as cartas para elas.
O engraxate, esse aí a gente já ouviu falar, né? Porque ainda tem aquelas pessoas que engraxam sapatos na rua. E o trapeiro, olha que interessante. Esse trapeiro aí, ele passava pelas ruas para pegar as coisas que tinham, para poder pegar as coisas que eles tinham que pegar as coisas para poder fazer as entregas. Eles faziam entregas, então ele não era um entregador, ele era trapeiro. E as pessoas que saíam do campo para a cidade em busca de uma melhoria de vida, porque as condições de vida no campo eram difíceis. Então elas saíam do campo e iam para as cidades à procura de emprego. Só que quando iam para lá que não conseguiam emprego, elas continuavam naquela situação também muito difícil. Entretanto, em pouco tempo, os grandes centros urbanos também não apresentavam condições adequadas de vida, pois as cidades não conseguiram atender ao crescimento populacional. Mas atualmente, com a evolução tecnológica e comunicacional, o campo tem voltado a se tornar atrativo para as pessoas que buscam um estilo de vida mais simples e menos corrido. Então, hoje em dia, já é possível as pessoas escolherem o que desejam priorizar na vida, tendo acesso a tudo por meio das tecnologias, da informação e da comunicação. Que tal fazer uma pesquisa e aumentar ainda mais essa lista de profissões antigas? Com certeza você aprenderá muito mais. Então, hoje nós temos muitas profissões. Tem o professor, tem o pedagogo, tem o diretor de escola, tem o médico, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o enfermeiro, tem o radialista, tem tantas profissões hoje, são inúmeras, mas mesmo assim o desemprego continua muito alto em todo o mundo, não só no Brasil, em todo o mundo. Existem ainda pessoas trabalhando muito, ganhando menos e tendo uma vida ainda muito dura e muito difícil. Vocês irão responder as questões da página 83, apenas a página 83, tá? 84 não. Então vamos lá. Primeiro, página 83, no grupo de profissões a seguir, apenas uma só não pode ser considerada uma profissão atual. Identifique-a. É youtuber, técnico em informática, limpador de trilhos ou técnico em automação. Segundo, você sabe com o que quer trabalhar no futuro? Se você sabe, responda por quê. Qual a profissão que você quer trabalhar no futuro? Terceiro, algumas profissões são bastante conhecidas e comuns. É o caso do padeiro, do médico, do mecânico, professor, policial, etc. Mas outras são pouco conhecidas em relação a estas, apesar de também terem uma importância muito grande. Pesquise e liste no seu caderno algumas dessas profissões. Vocês podem pesquisar na internet, podem perguntar ao papai, à mamãe, à vovó, vovô, tio, irmão, irmã, entendeu? Algumas dessas profissões e vocês irão escrever, tá? Quarto, observe as imagens do campo e da cidade, classificando-as. Escreva A para antiga e H para hoje em dia. Temos aí 4 imagens, você vai colocar o que é a profissão antiga e o que é uma profissão atual, que é uma profissão de hoje em dia, tá? Então é isso aí. Boa sorte para vocês, boa atividade. Qualquer dúvida a gente pode tirar à noite. Se você quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida e para não esquecer à noite, você pode anotar numa folha ou então você pode mandar pelo WhatsApp, pelo privado, que assim que eu visualizar, eu respondo, tá? Que a Pro às vezes não responde porque não visualiza. Porque o aparelho que eu utilizo para gravação da escola, correção para essas coisas é outro aparelho, não é o meu pessoal. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e boa atividade.